Sob a proteção de Deus, estando presentes o conselheiro Fernando Guimarães, os auditores Jaime Lichinski, Ives Linhares e Cláudio Canha, e o procurador junto a este tribunal designado para a sessão, Dr. Gabriel, declaro aberta às 14 horas, horário regimental, a 25ª sessão ordinária desta primeira Câmara do Tribunal. Diante da vacância do cargo do conselheiro, fica convocado o auditor Jaime Lichinski para compor o quórum. Submeto à apreciação do colegiado a homologação da ata número 24 da sessão ordinária do dia 9 de julho de 2013. Está homologada. Concedo a oportunidade aos membros do colegiado para as comunicações previstas no inciso 2 do artigo 464 do Regimento Interno e para a inclusão em pauta dos processos de que trata o parágrafo 4º do artigo 429 do Regimento Interno. Com a palavra o doutor Ivens. Senhor presidente, apenas para comunicar 4 sobrestamentos em processos de atos de inativação em virtude da reanálise do Acórdão 638. Muito obrigado. Será anotado. Com a palavra o doutor Cláudio. Senhor presidente, para comunicar que deferi o sobrestamento do protocolo 749052/12, em função do incidente de inconstitucionalidade 320145/13, e em função da revisão do Acórdão 638/2008, deferi o sobrestamento nos seguintes atos de inativação: 22973212, 24988212, 72831412, 22434413, 192344111, 36406111, 1244712 e nos processos de pensão 65876108 e 45614310. Está anotado. Com a palavra o conselheiro Fernando. Senhor presidente, peço comunicar a devolução do protocolo 113.450/2004, prestação de contas e transferência voluntária da pauta do conselheiro substituto Cláudio Canha. Está anotado. Deixo livre a palavra. Passo a relatar os processos constantes da minha pauta de julgamento. Vamos iniciar com o processo 167103/13. Encerro os presentes autos, tomada de contas especial formulada pela Fundação Araucária, na qualidade de concedente dos recursos, em razão da ausência de prestação de contas dos valores repassados à Associação Caminho das Pedras, por meio de termo de convênio 017/2010. Posteriormente à distribuição do feito, foi determinada a instrução do processo, onde a Diretoria de Análise e Transferência informou que, no âmbito desta Corte, já fora instaurado o procedimento de tomada de contas extraordinária, protocolado sob o número 720227/11, já julgado pelo Acórdão 4041/12 da Primeira Câmara, que houve por bem decidir pela irregularidade das contas e pelo recolhimento integral dos recursos repassados. Diante disso, após considerar ser inócua a proposta da Fundação Araucária apresentada no protocolado em epígrafe, visto que esse Tribunal de Contas já adotou a providência cabível, não é? Opinou, assim, pelo encerramento do feito em juízo de admissibilidade, considerando o disposto no artigo 398, parágrafo 2º do Regimento Interno. Por sua vez, o Ministério Público corroborando o vertido pela unidade técnica, opinou pelo encerramento do presente feito. Destarte, acompanho os opinativos da unidade técnica do órgão ministerial e voto pelo encerramento do presente processo. É o relatório e voto. Está em discussão. Em votação. Aprovado. Passo ao relato dos seguintes processos de prestação de contas anual do exercício 2012. Um relato em bloco aqui. Processo número 95.564/13 da Câmara Municipal de Cruz Machado. Processo 122.002/13 do Instituto de Previdência Municipal de Fazenda Rio Grande.
processo 12.49.43/13 do Instituto de Aposentadoria e Pensões de Campo Largo, 13.90.29/13 do Fundo de Previdência Municipal de Pinhão, 14.50.96/13 da Câmara Municipal de Mandaguaçu, 16.06.72/13 da Câmara Municipal de Renascença, 17.27.94/13 do Fundo de Aposentadoria e Pensões de Renascença, 17.32.27/13 Fundo de Previdência Municipal de Araucária, 19.15.86/13 da Câmara Municipal de Jardim Olinda, 19.21.16/13 Regime Próprio de Previdência Social do Município de Jardim Olinda, 19.51.23/13 da Câmara Municipal de Corumbataí do Sul, 19.87.00/13 Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Peabiru. Em todos os expedientes ora citados, a Diretoria de Contas Municipais, após efetivar o exame da prestação de contas das respectivas entidades relativas ao exercício financeiro de 2012 e à luz dos aspectos financeiros, patrimoniais, afetos à Lei Complementar 101/00 e outros aspectos legais, considerou que as contas não apresentam restrições, sendo possível julgamento pela regularidade. O Ministério Público, junto a este Tribunal de Contas, corroborando o opinativo técnico, opinou pela regularidade das contas que compõem os processos ora relacionados. Diante do exposto, acompanho integralmente a Diretoria de Contas Municipais e o Ministério Público e, nos termos do artigo 16.1 da Lei Complementar 103 de 2005, voto pela regularidade das contas relativas ao exercício financeiro de 2012 das entidades interessadas. É o relatório e voto. Está em discussão. Em votação. Aprovado. Processo número 16.0981/11. Tratam os autos de prestação de contas do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jardim Olinda relativas ao exercício de 2010. Instruído o feito, a Diretoria de Contas Municipais opinou, à luz das constatações relatadas em seu instrutivo, que as contas não apresentam restrições, sendo possível julgamento no sentido da regularidade. Diverso é o entendimento do Ministério Público, que considerou que a ausência nos quadros da entidade de um profissional habilitado a assumir a responsabilidade técnica em razão da tipicidade da atividade exercida pela autarquia caracteriza, aspas, infração à norma legal, fecha aspas, e que inexistem parâmetros para a aferição da efetividade no exercício da arrecadação das taxas que lhes são devidas, propugnando pela irregularidade das contas. Oportunizado o contraditório, os gestores da entidade, em petições autônomas, arguem que a municipalidade é ente federado autônomo, sendo-lhe facultada a possibilidade de prestação direta do serviço de saneamento básico, os quais estão sendo executados com eficiência e baixo custo, e que a eventual admissão de pessoal, como exigido no opinativo ministerial, tornaria inviável a sua existência em face do aumento de gasto com pessoal. Apelam os interessados que essa Corte não desconsidere as especificidades de muitos municípios paranaenses de proporções e receitas diminutas, como é o caso de Jardim Olinda, que possui aproximadamente 1.400 habitantes. Disse 1.400 habitantes, o menor município do estado do Paraná, ao lado de Nova Aliança do Ivaí. E que, em respeito à sua população, promove a realização do serviço de forma eficiente, cobrando tarifas módicas de R$ 14,00 para cada 10 metros cúbicos consumidos de água. No mais, apontaram que a gestão da entidade é feita por seu diretor, Wilson Cordeiro, nomeado pela Portaria 005 de 2008, desde 4 de abril de 2008, não sendo exercida pelo chefe do Executivo,
sendo-lhe atribuída a presidência do SEMAI, apenas para efeitos de cadastramento junto ao SIM-AM do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, relativamente à responsabilidade técnica química do SAMAI de Jardim Olinda, diferentemente do apontado pelo Ministério Público, a ausência do profissional químico no quadro de servidores não se mostra prejudicial à atividade do ente, o qual está totalmente regular junto ao Conselho Regional de Química e cumprindo adequadamente a Portaria 2.914 de 2011. Não é? E aqui, a título de esclarecimento, não é? Ele afirma ainda que não se cumpre a já revogada Portaria 508 de 2004, conforme citada pelo Ministério Público. Né? Então, ele enfatiza que está sendo cumprida a portaria em vigência, que é a Portaria 2.914 de 2011. Quanto à alegada ineficiência da gestão financeira da entidade, afirmam-na improcedente, pois a entidade mantém seu equilíbrio fiscal, o qual, caso não fosse mantido, seria explicitamente apontado pela DCM. Por derradeiro, afirmam que as questões relativas à gestão, tais como o percentual de efetiva arrecadação de tarifas e eficiência de tratamento sanitário envolvendo água e esgoto, não podem ser consideradas para efeitos de reprovação de contas, já possuem conteúdo programático e caráter eminentemente administrativo, sendo devidamente dirimidas por ferramentas específicas e por meio de auditorias e proposições específicas. A Diretoria de Contas Municipais aduziu que o apontado pelo órgão ministerial não constou do rol de itens de verificação estabelecidos na análise da prestação de contas de 2010, estatuídos pela Instrução de Serviço 26 de 2011, reiterando seu opinativo anterior pela regularidade das contas. Apesar dos esclarecimentos prestados, o Ministério Público insistiu na irregularidade das contas, sem prejuízo de aplicação ao interessado da multa prevista no artigo 87.4g da Lei Complementar número 113 de 2005. Ademais, opinou pela notificação do atual gestor do município de Jardim Olinda, chefe do Poder Executivo, determinando-lhe a criação e provimento dos cargos necessários ao efetivo desempenho e alcance das finalidades precípuas da autarquia. Ainda propugnou por determinação ao representante legal do SAMAI para que passe a inserir no SIM-AM unicamente o nome do diretor do SAMAI como um agente público responsável pela prestação de contas. Por derradeiro, requereu a remessa de cópia do parecer ministerial ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná, ao Conselho Regional de Química do Paraná e à Secretaria de Vigilância e Saúde do Ministério da Saúde e à Secretaria Estadual de Saúde do Estado do Paraná. Esse é o relatório, senhores. O voto. Consensa vênia, ouso divergir do Ministério Público junto a esse Tribunal de Contas relativamente à questão afeta a ausência de profissionais habilitados nos quadros da entidade interessada, como bem acentuou a Diretoria de Contas Municipais. Tal item não constou no rol de verificação estabelecido na análise da prestação de contas de 2010, estatuídos pela Instrução de Serviço 26 de 2011. Ademais, os poucos julgados dessa Corte que enfrentaram a matéria não erigiram a impropriedade propalada pelo órgão ministerial como irregularidade, hábil à restrição das contas do ente. No Acórdão 663/11 da Primeira Câmara, da lavra do auditor Sérgio Valadares Fonseca, após a discussão da matéria levantada pelo parquê, concluiu-se por unanimidade pela regularidade com ressalva das contas, com recomendação ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bandeirantes para adequação de seu quadro de pessoal para aprimoramento dos serviços prestados. Naquela ocasião, o então relator do processo ressaltou a importância de avaliar a eficácia do serviço público, entendendo que a intenção do representante do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas seria propor, aspas, uma reformulação da própria abordagem de tratar a prestação de contas, no sentido de que o serviço, as empresas públicas, aqui especificadamente na área de saneamento básico, prestasse ao tribunal, encaminhasse ao tribunal o relatório gerencial administrativo, dizendo quantas residências têm água e esgoto tratados, qual é a população atendida,
qual é a qualidade da água, etc. Segue. Aí também, entrando em questões operacionais da entidade, penso que isso poderia, inclusive, ser levado ao presidente do tribunal e à diretoria de contas municipais para que, então, incluísse nas normas do tribunal, como elemento componente da prestação de contas, esse relatório com esses dados. Entendo, portanto, que é de total relevância a preocupação do senhor procurador. Fecho aspas. Da mesma forma, no acórdão 2986/12 da primeira Câmara, da lavra do conselheiro Artagão de Matos Leão, apesar das contestações feitas pelo Ministério Público acerca da ausência dos quadros da entidade de um profissional habilitado, deixou assentada a regularidade das contas, consignando, aspas, observo que as questões de pessoal são tratadas de forma ampla por ocasião da prestação de contas, e os questionamentos do parquê, nesse momento, não podem causar prejuízo para a entidade. Fecha aspas. Por fim, no acórdão 2706/12 da primeira Câmara do conselheiro Caio Soares, onde de igual forma o Ministério Público contestava a ausência de profissionais no ramo da engenharia civil e química junto ao Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Boa Ventura de São Roque, tal se funcionalizou apenas como ressalva. Ainda erige o Ministério Público como irregularidade o não atendimento ao artigo 11 da Lei Complementar 10, Lei Complementar número 101 de 00, relativamente ao que, segundo alega, a ausência de controle e fiscalização do devido exercício da capacidade tributária. No que se colhe dos opinativos ministeriais, parece ser, aspas, a ausência na instrução processual de avaliação quanto à aferição de lucro pela prestação de serviços e ou aferição quanto à efetiva cobrança das taxas que lhes são devidas. Fecha aspas. De igual forma, também não prospera o opinativo ministerial nessa parte. Não há nos autos elementos que demonstrem objetivamente como a gestão fiscal da entidade se mostra ineficiente, a contrariar o previsto no artigo 11 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Aliás, como apontado pelos próprios gestores, a entidade interessada goza de equilíbrio fiscal. Caso contrário, o eventual desrespeito aos ditames da Lei de Responsabilidade Fiscal seria apontado pela unidade técnica desse tribunal. Diante do exposto, como ressoa da instrução da unidade técnica, a presente prestação se encontra em consonância com o ordenamento jurídico e a normativa interna dessa Casa, sendo que até a presente data nenhuma alteração foi proposta conferindo novo enfoque às prestações de contas dessas entidades. Assim, acompanho a Diretoria de Contas Municipais e, nos termos do artigo 16.1 da Lei Complementar número 113 de 2005, voto pela regularidade das contas, com determinação ao representante legal da SAMAI para que passe a inserir no SIM-AM unicamente o nome do diretor do SAMAI como agente público responsável pela prestação de contas. É o voto, senhores conselheiros e senhores conselheiros substitutos. Está em discussão. Com a palavra o doutor Gabriel. Inicialmente, o que chamou a atenção, e Vossa Excelência já faz esse reparo no voto, é que a própria instrução da Diretoria de Contas Municipais qualifica o prefeito como responsável pelo SAMAI. No decorrer da instrução se justificou que era apenas para fins de informação. Mas se esta corte, nos seus atos, não tem a condição de aferir de fato quem é o representante da autarquia, me parece que começa a haver um certo equívoco na instrução do feito. Lembro também que cabe, nos termos do artigo 352 do Regimento Interno, a unidade técnica apontar qualquer equívoco na qualificação das partes. E esse fato não foi apontado pela Diretoria de Contas Municipais, que sequer se apercebeu que o presidente era o prefeito, ou pelo menos o presidente indicado. Então, esse é um primeiro ponto que demonstra a inadequação da análise da unidade técnica. A análise da unidade técnica vem dentro de um esboço, dentro de um arcabouço, idêntico ao da análise da prestação de contas do Executivo Municipal ou de um Legislativo Municipal. Portanto, inadequado à aferição do cumprimento dos objetivos de um serviço de água e esgoto. Não se sabe, da análise da instrução da unidade técnica, qual que era a perspectiva de arrecadação das taxas
com a cobrança de água e esgoto, qual o valor efetivamente arrecadado, né? Não se tem essa clareza em nenhum elemento. Mais uma vez, portanto, daí que nós questionamos a questão do artigo 11 da LRF, de não ser possível aferir a efetiva arrecadação do município, embora o município alegue em sua contrarrazão, em seu contraditório, o equilíbrio fiscal. Nesse ponto, nós não estamos questionando o equilíbrio fiscal. Nós estamos questionando que é importante e é fundamental que a instrução do feito seja capaz de aferir qual era a estimativa de arrecadação do serviço de água e esgoto e nos informe o quanto de fato foi arrecadado com a cobrança de taxa, destacado das transferências orçamentárias. De outro ponto, no que tange as sugestões do Ministério Público, elas se pautam no artigo 70 da Constituição, em que se indica que o controle externo também há que se ocupar da gestão operacional. Nós temos aqui um serviço de água e esgoto absolutamente desconforme. Eu tenho um diretor técnico em contabilidade, que é o seu diretor, o controle interno, que é de um servidor municipal, e tem alguns auxiliares de serviços gerais, encanadores, compondo o quadro desse organismo. Lembro que, especificamente, o artigo 10 da Lei Orgânica do Município estabelece que cabe ao município, que o município pode dotar suas autarquias, cedendo-lhes servidores. Então, nada impediria que, no que tange a responsabilidade técnica, esta responsabilidade técnica fosse atendida pela designação do engenheiro do município. O fato de ter 1.452 pessoas ou 10.000 pessoas, isso é irrelevante. A qualidade do serviço não depende, não é porque o município é pequeno que está dispensado de responsabilidade técnica. De outro ponto que eu gostaria de salientar é que um dos argumentos do contraditório é que o que regulamenta a prestação de serviço seria uma normativa do Ministério da Saúde de 2011. Concordo. Só que estamos analisando uma prestação de contas de 2010. E em 2010, a norma que vigia era de 2004, sendo expressa no que tange a necessidade de um responsável técnico. De mesma forma, diga-se de passagem, que a de 2011 também não mudou esta obrigação de ter um responsável técnico. Mas apenas para que deixemos claro, se estamos tratando do exercício de 2010, apenas só, de 2010, a norma vigente que regulamenta a prestação de serviços de saúde era de 2004 e nela seria necessário também a indicação de um responsável técnico. Então, me parece aqui, se nós cobramos dos municípios a existência de um controle interno, se nós cobramos no município a existência de um contador que se responsabilize pelas suas contas, nós não podemos deixar de cobrar dos serviços de água e esgoto uma adequação mínima de sua estrutura com o responsável técnico pela prestação do serviço de água e esgoto. E apenas para lembrar um pequeno detalhe trazido nos autos, porque esse também faz parte do argumento do contraditório, que outros SAMAIs também são estruturados da mesma forma e sem responsáveis técnicos. Lembro novamente o caso de Santa Isabel do Ivaí, que foi o campeão mundial do surto de toxoplasmose por ausência de adequado tratamento da água. Esse fato é conhecido, está nos autos, e relembro novamente aqui, em decorrência disso, várias pessoas tiveram a doença e o município foi condenado judicialmente a ressarcir e a indenizar essas pessoas. Não me parece que essa corte, em algum momento, tenha tido algum expediente no sentido de apurar a responsabilidade técnica e determinar aquele município de Santa Isabel do Ivaí
providências no sentido de ações regressivas para apuração de responsabilidade. O que nós temos é que, quando há um problema, este problema estoura na conta da Prefeitura, na conta de gestões futuras. Portanto, novamente, entendo os precedentes, mas reafirmo a necessidade dessa Corte rever o seu posicionamento, a sua forma de instrução dos autos, da análise das prestações de contas dos serviços de água e esgoto, para que elas tenham um mínimo de estrutura, né? Sejam adequadas ao desempenho de suas atividades. Não é cabível que um serviço de água e esgoto funcione apenas com um diretor, um contador e um encanador. Nós precisamos mudar essa realidade. Não estou dizendo que é preciso que o município faça um concurso específico de engenheiro para o serviço de água e esgoto, mas que se atribua, então, ao engenheiro do município esta responsabilidade. Eu quero... Conselheiro Fernando? Conselheiro Fernando, com a palavra. Senhor presidente, acho que nós já discutimos esses processos, inclusive o doutor Gabriel estava presente, acho que numa sessão, deve ser um dos precedentes que você citou no voto, e na época eu até concordei em relação ao mérito da necessidade de uma atenção especial dessa Corte de Contas. O que se discute agora, doutor Gabriel, é em que momento fazer isso e como fazer isso. Eu acho que nesse processo seria um tratamento desigual aos demais, você ter uma mudança de paradigma, já que não era o escopo, né? Eu vou defender um pouco, doutor Gabriel, a unidade técnica, porque a gente que teve na administração sabe a dificuldade que a unidade tem de fazer um escopo como todo mundo gostaria que tivesse, né? Em função da grandiosidade da gestão pública municipal e estadual no estado do Paraná. Então, e também vou defender a questão do prefeito ser indicado e não ter se observado a quantidade de processos que passam por análise, e aí tem um processo um sistema de cadastro que às vezes ele não cruza os dados. Enfim, na realidade o técnico estava mais preocupado com o mérito dentro do seu escopo do que até conferir. Mas voltando ao assunto principal, eu acho que o Ministério Público poderia propor à Corte de Contas uma auditoria específica nos serviços municipais, conselheiro Durval, ou Vossa Excelência recomendar um encaminhamento da matéria para um tratamento específico, até para nortear trabalhos futuros, como fizemos, a Corte fez em relação ao gerenciamento de resíduos sólidos no estado do Paraná. Foi feito pela própria CAD e também na auditoria social. Acho que caminhos existem para serem percorridos, e até o Ministério Público para colaborar e fazer esse pedido à Casa para, dentro das suas programações anuais de auditoria. Estou nem falando da fiscalização, estou falando da auditoria operacional mesmo nos sistemas. Eu acho que a medida é saudável, ou o Ministério Público encaminha, ou Vossa Excelência inclui um encaminhamento no voto para a administração fazer os seus trabalhos preliminares de viabilidade da auditoria. Então, concordando com vocês em relação aos precedentes, mas dando caminhos alternativos para que essa Corte possa dar um trabalho específico em relação ao saneamento. Com relação ao escopo da prestação de contas, isso já está incluído em processo de revisões, etc., em relação ao conteúdo dos pareceres prévios e também do sistema de informações mensais e o tratamento de cada 2 meses. Nada impede que também essa coisa, nesse trabalho, reveja algumas coisas dentro, evidentemente, que possa atuar um conteúdo mínimo, né, de forma global. Então, acho que a preocupação é saudável, mas não nesse processo, e sim com o encaminhamento ou desta Câmara ou do Ministério Público. Ok. Eu quero agradecer a intervenção do doutor Gabriel, também a manifestação do conselheiro Fernando, e dizer efetivamente que procurei me restringir ao escopo efetivamente que foi estatuído na Instrução de Serviço 26 de 2011. E automaticamente temos que analisar de uma maneira bastante restritiva. Claro que água é fundamental para a saúde pública, isso não se questiona, e muito bem colocadas as ponderações do doutor Gabriel. Como nós, se fôssemos para um raciocínio até mais amplo e mais subjetivo, poderíamos começar a analisar
qual é o índice de mortalidade infantil de Jardim Olinda, todas as questões inerentes à saúde pública da cidade, que tem uma relação muito direta com a qualidade do serviço de água e esgoto que é prestado. E uma realidade fática mesmo, por mais que a gente tenha tecnicamente e até do ponto de vista de convicções próprias, né, essa preocupação com o serviço de água e esgoto, a gente nunca pode também deixar de lado pontualmente essa realidade que existe no estado do Paraná e em outros estados da federação, de municípios que são muito carentes, que são muito pobres, que são muito pequenos, que mesmo, por exemplo, a Companhia de Saneamento do Estado do Paraná, a nossa Sanepar, talvez nem tivesse interesse nenhum de gerenciar um serviço que, por certo, é bastante deficitário. Imagine só que aqui nós estamos falando de uma receita de água e esgoto para uma população de 1.400 e poucos habitantes, na ordem de aproximadamente R$9.000. Acho que até o doutor Gabriel tem razão quando ele coloca, poderia colocar, quem sabe, um engenheiro da prefeitura à disposição. Talvez nem tenha um engenheiro contratado da Prefeitura de Jardim Olinda. Aí nós iríamos uma outra discussão, mas pode ser município em uma circunstância dessa, e nós iríamos muito longe nessa discussão. Então agradeço, acho que é importante trazer esse tipo de discussão pela precariedade dos municípios, de alguns municípios do Estado do Paraná, mas mantendo o meu voto e agradecendo mais uma vez a manifestação do conselheiro Fernando e também do doutor Gabriel, submeto a voto. Está em votação. Está aprovado. Prestação de contas municipal do município do processo número 16.350/13. Trata o presente processo de prestação de contas anual do Executivo Municipal de Nova Esperança do Sudoeste, referente ao exercício financeiro de 2012, de responsabilidade do senhor Norberto Coedert. A Diretoria de Contas Municipais opinou pela regularidade plena da prestação de contas, no que foi acompanhado pelo Ministério Público junto a essa Corte. Diante do exposto, acompanho integralmente a Diretoria de Contas Municipais e o Ministério Público e voto pela emissão de parecer prévio pela regularidade das contas. É o relatório e voto, está em discussão, em votação, aprovado. Processo número 182420/13, trata os autos de prestação de contas do município de 1º de maio, relativos ao exercício 2012. A ADCM opinou pela regularidade plena da prestação de contas, no que foi acompanhada pelo Ministério Público junto a essa Corte. Diante do exposto, acompanho integralmente a Diretoria de Contas Municipais e o Ministério Público e voto pela emissão de parecer prévio pela regularidade das contas. É o relatório e voto, está em discussão, em votação, aprovado. A minha pauta está cumprida, agradeço aos senhores e passo a palavra ao conselheiro Fernando para o relato dos processos sob sua atribuição. Senhor presidente e demais integrantes desta Câmara, inicio a pauta pelo processo tomado em conta extraordinária 428.188.05, Associação Cristã de Doentes e Deficientes Físicos de Foz do Iguaçu. Interessados, Márcia Carvalho Hauptmann e Edice Cristina Buschmann Giacomazzi. Os processos, tanto a Diretoria de Transferência como o Ministério Público, manifestam pela regularidade, com ressalva, senhor presidente, em função da falta de encaminhamento e falta de comprovação dos recolhimentos de encargos sociais sobre o pagamento dos salários do exercício de 2004. Assiste razão a instrução e parecer ministerial e eu voto acompanhando pela regularidade com ressalva, encaminhando-se também em cientificação ao Instituto Nacional de Seguridade Social para a sua fiscalização devida e aplicação de multa à senhora Edilce Cristina Giacomazzi, na forma do artigo 87, 1b da Lei Complementar 113. É o relatório a propósito de voto, senhor presidente. Estando presente momentaneamente o conselheiro substituto, doutor Jaime, convoco o conselheiro substituto, doutor Imens, para compor o quórum. Está em discussão, em votação, aprovado. Na sequência, o presidente tem prestações de contas de transferência, iniciando pelo protocolo 202.433.0
3, município de Porto Barreiro, interessado José Crote. Diretoria da Análise de Transferência e Ministério Público manifestam pela irregularidade, e essa também, senhor presidente, é a proposta de voto, só que esse processo tem um detalhe interessante. Na época, eu me lembro que o conselheiro Ives fez um voto divergente, e eu também acompanhei o voto do conselheiro substituto Ives, e o conselheiro Artagão, que foi o voto que Vossa Excelência não votava, só fez a proposta de voto, mas não compunha o quórum. E endossei o voto de Vossa Excelência. Trata-se de uma questão de pagamento de R$30 mil a uma empresa para melhorias numa obra, e que foi pago à empresa, e a empresa nem iniciou a obra. Houve uma ação judicial do município contra a empresa para ressarcimento. Nesse caso, o conselheiro Artagão, na época, que foi o voto por diligência, né, para aguardar, sobrestamento para aguardar a solução judicial, retornou à minha relatoria em função da assunção da presidência pelo conselheiro Artagão de Matos Leão. E trago agora a exceção, endossando o voto do conselheiro substituto Ivens, que são instâncias independentes. Uma é a prestação de conta de transferência e a outra é a ação judicial que o município interpôs contra a empresa. O fato é que houve um ato ilegítimo, um ato ilegal, um ato na qual, inclusive, o município não teve nenhum proveito, porque o recurso cabia direto para a empreiteira. E a proposta de voto, senhor presidente, é pela irregularidade, determinando o ressarcimento pelo senhor José Crote, do valor de R$30 mil, evidentemente que subrogando-se nos direitos contra a empresa ou habilitando-se no processo que o município interpôs. E também cientificando e determinando o município de Porto Barreiro que também tenha a reversão desses valores ao cofre do Estado, caso venha obter judicialmente. E, nesse caso, estaria dispensado, evidentemente, a responsabilidade do gestor. Então, essa, senhor presidente e demais integrantes da Câmara, é a proposta de voto que faço para apreciação. Está em discussão? Em votação? Aprovado. Tem o protocolo 125.872/19, município de Contena, interessado Hélio Luiz Bossuem, é um processo de transferência voluntária recebido do Instituto Social do Paraná no valor de R$33 mil. Diretoria de transferência manifesta pela regularidade. E essa também, senhor presidente, é a proposta de voto pela regularidade das contas. Aqui nós temos está muito pequenininha essa letra aqui. Está difícil dele, acho que eu estou com o braço curto. Aqui existiam alguns valores, né, que são repassados ao CIT, né, para o próximo exercício. Então, com essas observações, eu julgo pela regularidade, encerrando o processo e encaminhando-se o saldo ao Sistema Integrado de Transferência. Está em discussão, em votação, aprovado. Na sequência, o processo 187.096.09, solicito adiamento, senhor presidente. Adia-se na forma regimental. 191.840.09, município de Campo Largo, interessado Edson Basso, diretoria da análise de transferência, manifesto pela irregularidade, o Ministério Público também, é uma transferência voluntária firmada com a Secretaria de Estado da Criança e da Juventude. A proposta de voto acompanha, senhor presidente, a irregularidade e determina o recolhimento parcial dos recursos repassados no valor de 1.248. Aqui nós temos a falta de cumprimento integral do convênio e também temos a não aplicação da contrapartida. E a proposta que faz o recolhimento da contrapartida é proporcional ao valor repassado. E aplicando-se também multa ao senhor Edson Basso, na forma do artigo 87, 5º-B da lei complementar em função do atraso. Está em discussão? Em votação? Aprovado. Na sequência, tem o protocolo 218.766/2012, município de Clevelândia, interessado Ademir Geller. É uma transferência feita pela Secretaria de Estado de Educação para o transporte escolar.
o Ministério Público manifesta pela irregularidade e a Justiça de transferência pela irregularidade com ressalva. Neste caso específico, senhor presidente, eu vou acompanhar a proposta ministerial pela irregularidade em função que entendo que os documentos faltantes, que é os relatórios bimestrais, não se trata de divergências dos relatórios, sim a falta de apresentação. E a falta de apresentação de documentos dos processos licitatórios, por si só, maculam a prestação de contas. Todavia, não há ressarcimento a ser feito, apenas a aplicação de multas previstas no 87.4G e 87, parágrafo 4º, em razão da ausência do controle e fiscalização do convênio e a irregularidade das contas. Ao senhor Ademir Geller. É o relatório e a proposta de voto, senhor presidente. Em discussão, em votação, aprovado. Na sequência, 546.755/2012, município de Figueira, interessado Geraldo Garcia Molina, é um processo de transferência voluntária que foi já julgado por esta Corte de Contas e, conforme a instrução técnica, foi imputado um valor de devolução e que, na fase de execução, senhor presidente, a própria Diretoria de Transferência apontou o erro na instrução e aí, por isso que trago novamente para apreciação, para reduzir o valor do ressarcimento ao total correto de R$ 61.500, senhor presidente. Está em discussão, em votação, aprovado. Então, nesse caso, é um novo julgamento, reinicia-se o prazo para o recurso. Na sequência, 210.139.07, Fundação Araucária, interessado Masami Shimo Kamaki e Paulo Roberto Brofman. A diretoria da transferência manifestam pela irregularidade, o Ministério Público também pela irregularidade. Nesse caso, a proposta de voto diverge, senhor presidente, da instrução do parecer ministerial, que entendo que todos os valores tiveram cotação de preço. O único motivo apontado seria a falta de cotação de preço por uma consultoria. Os demais itens foram feitos cotações, demonstrada a economicidade, e até a própria consultoria, nesse caso específico, tem uma certa dificuldade de parametrização para cotações de preço. Então, não vejo como motivo de desaprovação das contas em função dos outros atos também praticados. E a proposta é pela regularidade, com ressalva, e aplicando-se multa ao senhor Masami Shimo Kamaki no valor previsto no 87.4G da lei complementar, e determinando a Fundação Araucária a apresentação do termo de instalação e funcionamento dos equipamentos. Está em discussão, em votação, aprovado. 395.280.08, Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina, interessado Mário Luiz Orsi, Nilson Girardi e Tânia Muniz. Diretoria da Análise de Transferência e Ministério Público manifesto pela irregularidade das contas. E aqui também, senhor presidente, aqui eu concordo com a instrução, porque o que se discute nesse processo é a falta de CND da obra e a não doação dos bens, conforme o convênio, para a Universidade Estadual de Londrina, ou seja, descumpriu totalmente o convênio. E aqui, no caso da obra, já se trata daquela, após o prejulgado, ou seja, onde o tribunal passou a exigir a CND, e outro não podia ser o propósito de votos pela irregularidade da prestação de contas, aplicando-se multa administrativa no inciso 1A do artigo 87, o senhor Nilson Girardi, e multas administrativas do 87.3D a cada um dos gestores da entidade, em razão da não exigência da CND referente à obra realizada. É a proposta, senhor presidente. Está em discussão, em votação, aprovado. 289.155/2012, Associação de Vicente Motor de Curitiba, interessado Lecide Freitas Ferreira, é um repasse feito pela Secretaria de Educação no valor de 419 mil, na qual a Diretoria da Transferência e o Ministério manifesta pela regularidade e o Ministério Público pela regularidade com ressalva. Essa é a proposta, pela regularidade com ressalva, em função da ausência da aplicação financeira, que já foi recolhida antes da decisão, e também
determinação de recomendações à entidade. É a proposta, senhor presidente. Está em discussão. Em votação. Aprovado. Na sequência, eu tenho atos de inativação 406, 588-2010, Instituto de Aposentadoria e Pensões de Campo Largo, interessado José Norberto e Leonilda Mari Ribeiro, em que a Diretoria de Controle de Atos Pessoal e o Ministério Público manifestam-se pela negativa de registro. Senhor presidente, acho que eu pulei um outro processo, que é o 352.942/2013, que é pelo encerramento, é uma prestação de contas de transferência, que é o encerramento pela transferência, Não, esse aqui... Isso, transferência ao CIT, do valor. Já está cadastrado o Sistema Integrado de Transferência, então, por encerramento, senhor presidente. Me perdoe, o não consegui, Fernando. Isso, o protocolo, isso. 382.942, 2013, município de Moreira Salles. Perfeitamente. Está em discussão? Em votação? Aprovado. Agora sim, o ato de inativação, Instituto de Aposentadoria e Pensões de Campo Largo, que já anunciei. A proposta acompanha as instruções de parecer ministerial pela negativa de registro, aplicação de multa ao senhor José Atilo Norberto, na forma 87.1b, também a aplicação do impedimento de certidão liberatória previsto no 292A do Regimento Interno, envio de peças ao Ministério Público Estadual e também intimação do órgão previdenciário da notificação da interessada sobre a negativa de registro. Nesse processo tiveram algumas diligências e não foi atendido o acordo 439/2013 desta primeira Câmara. Ou seja, então, estamos reafirmando o que já foi solicitado, agora com a negativa de registro, senhor presidente. Está em discussão? Em votação? Aprovado. Protocolo 454-408/2010, Foz Previdência de Foz do Iguaçu, interessado Alice de Oliveira e Rejane Krukzewski. Diretoria de Controle de Atos Pessoal e Ministério Público manifestam pela negativa de registro, e a propósito de voto discorda de ambas as manifestações, que é pela regularidade e registro, porque apesar de não ter sido encaminhado alguns documentos que foram solicitados, analisando os documentos do processo, verifica-se que tem todo o edital de chamamento, tem na admissão, né, ou seja, tiveram as classificações obedecidas. Não vejo motivo para a negativa de registro. Os próprios documentos podem atestar a legalidade para fins de registro. Essa é a proposta, senhor presidente. Está em discussão? Em votação? Aprovado. 398.249/2013, município de Umuarama, interessado Iracema Panissa. Aqui, apesar do Ministério Público solicitar o encerramento em função da revogação, né? Aqui, nesse caso, senhor presidente, nós temos já o precedente daquele relatório de inspeção 352.1/74/2008, do próprio município de Umuarama, são os precedentes, então é pela legalidade e registro, senhor presidente. Em discussão? Em votação? Aprovado. 465.44604, município de Marilena, tanto a Diretoria de Controle de Atos Pessoal como o Ministério Público manifestam pela negativa de registro. Essa também é a proposta de voto, a negativa de registro, com aplicação de multa ao senhor José Aparecido da Silva, na forma do artigo 87.1b da Lei Complementar, e determinar a conversão do feito em tomada de contas para apuração de responsabilidades. Aqui houve problemas de cálculo, né? E a ausência de certidão do INSS, contagem de tempo ficto. Então, por vários anos, acho que aí é justificável a instalação da tomada de contas, senhor presidente. Está em discussão? Em votação? Aprovado.
Na sequência, 524.661/2009, município de Araucária, interessado Albanor Ferreira Gomes e outros. É um processo também de ato de inativação, na qual a instrução e parecer ministerial é manifesto pela negativa de registro, e essa também é a proposta de voto, que é pela negativa de registro em função da falta de anexação de contra-cheques, comprovante de publicação dos decretos, e os cálculos foram realizados de forma incorreta. Nesse caso também aplico multa ao senhor Lisandro Ferreira, 87, inciso 1B, e conversão do feito em tomada de conta extraordinária, senhor presidente. Está em discussão, em votação, aprovado. Pensão, processo 280.916/2010. É um processo para fim de legalidade de registro de ato de pensão. Aqui menciona-se que a falta da inclusão de um beneficiário, né, do interessado, senhor Felipe Nascimento. Porém, eu discordo da instrução e vou acompanhar o Ministério Público, que é pela legalidade de registro, na medida em que a pensão só seria devida se ele fosse universitário, solteiro, aquelas condições. E isso, no processo, não está comprovado, então o ato está a ser revestido de legalidade. Se houver um prejuízo interessado, ele que pleiteia a revisão do ato administrativo. Então, legalidade de registro conforme o Ministério Público. Está em discussão, em votação, aprovado. Admissão de pessoal, 238.954/2010, Universidade Estadual de Londrina, que já conhecemos, de contratação de pessoal temporário, na qual o Ministério Público e a Diretoria de Controle de Ato Pessoal manifestam pela negativa de registro, e a proposta, segundo os precedentes, é pela legalidade de registro dos atos de admissão temporária. Está em discussão, em votação, aprovado. Tem a certidão liberatória 348.957/2013, município de Bom Sucesso, interessado Maurício Aparecido de Souza. Aqui nós discutimos, né, basicamente, primeiro, um índice de educação, que não teria atendido o índice. Também a falta de atendimento a algumas diligências, né, solicitadas por esse tribunal em atos de sujeito a registro. Só que o interessado já conseguiu uma decisão judicial liberando a certidão liberatória. Liberando a certidão liberatória é ótimo, né? Mas autorizando a emissão forçada, né, da certidão liberatória, embora a questão da legalidade do índice já foi aferida neste processo, ou seja, os cálculos apresentados à própria Diretoria de Contas Municipais atestam o atendimento do índice de 25,16%. Então, eu aproveito esse processo para determinar a Diretoria de Contas Municipais que retifique o índice para efeito de novas certidões, e não examina o pedido de pedido de certidão pela sua perda de objeto em função da medida judicial. Em discussão? Para discutir, doutor Gabriel. Há também alguma referência nos autos da Diretoria de Controle de Atos Pessoal quanto ao não envio de documentações. Isso não está suscitado nos autos, mas eu lembro que o artigo 95, parágrafo 2º da nossa lei orgânica, permite a suspensão dos efeitos da certidão liberatória por descumprimento de determinações do tribunal, dentre as quais considera-se uma determinação, uma resolução que regulamente o envio de atos de pessoal. Eu indagaria ao eminente relator se há alguma providência, alguma determinação nesse sentido para que ele regularize do ponto de vista dos atos de pessoal. Inclusive, a informação que eu tenho é que a Diretoria-Geral já adotou as medidas em função do mandado de segurança, acompanhamento e todas as outras medidas. Está em votação? Aprovado. Na sequência, tem o processo de servidores de tribunal, 251.405/2013, interessado Gilson Gandra, pedido de averbação de tempo de serviço, instruções da Diretoria de Gestão de Pessoas, Ministério Público e Diretoria Jurídica pelo deferimento, pelo
tempo de 9 anos, 8 meses e 23 dias, para efeitos de aposentadoria, disponibilidade adicionais. 2 anos, 2 meses, 11 dias, para todos os efeitos legais, e 4 anos, 3 meses, apenas para o efeito de aposentadoria, que é a proposta de voto, senhor presidente. Em discussão, em votação, aprovado. 254.650/2013, interessado Gerson Ribeiro, também contagem de tempo, de averbação de tempo de serviço, com instruções já no processo da Diretoria de Gestão de Pessoas, Diretoria Jurídica e Ministério Público, e a proposta de voto é pelo deferimento do tempo de 16 anos, 7 meses e 21 dias para efeitos de aposentadoria e disponibilidade, 10 anos, 2 meses, 26 dias para efeitos de aposentadoria, disponibilidade e adicionais. Em discussão, em votação, aprovado. Tem prestações de conta anual 37.262/2013, Instituto de Previdência e Servidores Públicos do município de Laranjeiras do Sul, Diretoria de Contas Municipais e Ministério Público, manifesto pela regularidade das contas do exercício de 2012, e essa é a proposta de voto, senhor presidente. Em discussão, em votação, aprovado. 160.540/2013, Câmara Municipal de Castro, também Diretoria de Contas Municipais e Ministério Público manifesto pela regularidade, e essa é a proposta de voto pela regularidade das contas do exercício de 2012, ressalvando, porém, o pagamento de valores a maior aos vereadores, mas já regularizado, senhor presidente. Em discussão, em votação, aprovado. 199.788/2012, Câmara Municipal de Fazenda Rio Grande, interessado Ana Miranda e Ariel Aparecida Bortoluzzi, Diretoria de Contas Municipais e Ministério Público manifesto pela regularidade com ressalva. Essa também é a proposta, pela regularidade com ressalva. Em discussão, em votação, aprovado. 144.731/2013, Câmara Municipal de Santo Antônio do Paraíso, Diretoria de Contas Municipais e Ministério Público manifesto pela regularidade. Essa também é a proposta de voto pela regularidade das contas do exercício de 2012. Em discussão, em votação, aprovado. Prestação de contas do Poder Executivo Municipal, 224.378/2011, município de Dois Vizinhos, interessado José Luiz Ramuski, Diretoria de Contas Municipais manifesto pela irregularidade, e essa também é a proposta de voto. Na verdade, esse processo, senhor presidente, ele teve uma particularidade. Já foi votado, parecer prévio 43.3 dessa primeira Câmara, mas na parte dispositiva do acordo não ficou constando todos os atos, todas as determinações e combinações discutidas no parecer prévio. Além da regularidade, determinar ao senhor Paulo Sérgio Santiago o recolhimento do valor de R$ 44.135,19, aplicação de multa ao senhor José Luiz Ramuski, de multa proporcional ao dano, a pagamento ao maior mencionado no item 1 de 10%, e aplicar multa administrativa 87.3F da Lei Orgânica ao senhor José Luiz Ramuski por desatendimento à determinação desse tribunal. E também, acatando proposta que foi apresentada pelo Conselho Substituto Jaime Lichinsky, que é a realização de diligências aos interessados para que comprove os recolhimentos no prazo de 15 dias. E ressalva em relação ao déficit de 2,83%. É a retificação que propõe do acordo 43 de 2013. Está em discussão, em votação, aprovada. 170.445/2012, município de Antonina, Carlos Augusto Machado, interessado. Ministério Público e Diretoria de Contas Municipais manifesto pela regularidade com ressalva. Essa também é a proposta de voto pela emissão de parecer prévio com regularidade com ressalva em relação à obra paralisada e encaminhando as determinações e observações contidas na Instrução 9/2013 da Coordenadoria de Engenharia e Arquitetura. Está em discussão, em votação, aprovado. Senhor presidente, apenas pela ordem? Pela ordem. Apenas retornando ao processo de Dois Vizinhos, como houve uma retificação na decisão, no conteúdo final do acordo,
Eu peço que seja anotado para que não se esqueça de encaminhar os autos ao Ministério Público para a ciência desta nova decisão. Reaberta a discussão, havendo a concordância. Sempre como vai ter nova publicação, sem problema. Então, ok. Se reabrir prazos para os interessados, inclusive ao Ministério Público. Submeter a voto a proposta. Está aprovado. Senhor presidente, na sequência eu tenho o protocolo 170. Não, esse é de Antonina, que eu relatei agora, que era pela ressalva. Aí tenho 197, 725/2012, município de São José dos Pinhais, Ministério Público e de Contas Municipais manifesto pela regularidade com ressalva. Essa também é a proposta de voto pela regularidade com parecer prévio, recomendando a regularidade com ressalva, exercício 2011. Aqui nós temos só a questão do pagamento de 60% do Ministério Fundeb, mas que foi já regularizado em 2012. Não estou adotando a ideia de gestão, né? Mas sim, tanto que estou indo pela ressalva em função do encerramento do exercício e já, logo no início de 2012 já sanada a anomalia. Está em discussão. Relatório, a proposta de voto, senhor presidente. Em votação, aprovado. Senhor presidente, eu esqueci de incluir. Aliás, eu devia ter pego essa aqui, que a letria está grande também. Mas eu tenho 3 processos de decisão liberatória que já foram distribuídos os votos e eu peço escusa à Câmara para incluir em mesa o 325566/2013, 438727/2013, e o 314262/2013. Se for permitida a inclusão em mesa, passo a relatar. Com certeza não há objeção e Vossa Excelência tem a palavra para o relato. O primeiro 325.566/2013, certidão liberatória, município de Figueira, interessado Valdir Garcia, proposta de voto acompanhando instrução e parecer é pela indeferimento em função de pendência indicada pela diretoria de contas municipais e pela diretoria de execuções. Mas também, nesse caso, também homologo os novos cálculos com gasto de educação do exercício de 2012. Aproveito já para retificar para novos pedidos. Está em discussão. Em votação. Está aprovado. 314.262/2013, certidão liberatória, município de Marumbi. Aqui, acompanhando a instrução, pelo deferimento da certidão, agora com prazo de validade a vencer em 31 de agosto de 2013, já incluindo a determinação, a solicitação da presidência para constar o prazo específico 31 de agosto. E também expedição de comunicações nos processos 190.37.8/2005 e 493.308/10 para efeito das adoções de medidas, né, aqueles processos que não foram atendidos, que são motivos de indeferimento. Está em discussão. Em votação, aprovado. Finalmente, 438.727/3 do certidão liberatória, município de São Sebastião da Moreira, diretoria de contas municipais, diretoria de transferência e Ministério Público manifesto pelo deferimento. Essa também é a proposta pelo deferimento, com prazo de validade para agosto de 2013, também homologando os novos cálculos feitos pela diretoria de contas municipais com os gastos com educação em 2012. Está em discussão. Em votação, aprovado. Senhor presidente, acredito que agora esgotei a pauta. Agradeço a atenção de Vossa Excelência e da outra Câmara. Eu que agradeço a Vossa Excelência. Passo a palavra ao conselheiro substituto, doutor Jaime Licinski, para o relato dos processos sob sua atribuição. Senhor presidente e demais membros desta Câmara, relato protocolado 13588.105 são as contas do Executivo do município de Fernandes Pinheiro, exercício de 2004, de responsabilidade do senhor Elias Francisco Loss, em que a instrução da DCM e o parecer do Ministério Público são no sentido da aprovação
com ressalva das contas, ressalvas essas relativas ao baixo exercício da capacidade tributária, análise de gestão fiscal, realização insatisfatória da receita tributária, ato fixatório em desacordo com o prazo fixado na lei orgânica, falta de repasse dos valores consignados em folha de pagamento em favor do INSS ou RPPS, falta de aplicação de 60% dos recursos Fundef para o magistério e reposição salarial acima da inflação no exercício de 2004. E ainda desconto das contribuições de servidores em percentual divergente do recomendado no cálculo atuarial. Eu proponho que se afaste a ressalva em relação à reposição salarial, tendo em vista que o índice concedido em 2004 englobou também o índice inflacionário de exercícios anteriores em que não foi concedido o reajuste. Assim, entendo, não houve extrapolação. Então, do exposto, acompanhando a instrução, parcialmente pela regularidade com ressalva das contas. Está em discussão, em votação, aprovado. 141011006, contas do Executivo do município de Corbélia, do exercício de 2005, de responsabilidade do senhor Eliezer José Fontana. Em resumo, senhor presidente, neste processo, depois do 6º contraditório concedido ao interessado, a DCM concluiu sua instrução pela irregularidade material das contas, em face da inconsistência injustificada nos saldos em relação às posições apresentadas nos extratos das instituições bancárias e irregularidade formal pela falta de documentação exigida no item F do anexo 1 da instrução inicial. E ainda diversas ressalvas. O Ministério Público corroborou e a proposta do relator, acompanhando a instrução, é pela irregularidade das contas, com as ressalvas apontadas, e também com as ressalvas apontadas, e ainda pela aplicação das seguintes multas ao responsável: 87.1b, pela ausência de encaminhamento dos documentos correspondentes ao item F da instrução processual, do 87, inciso 3d, em face de inobservância em processo licitatório das formalidades previstas em lei, e ainda do 87, parágrafo 4º, em face da irregularidade das contas. É a proposta, senhor presidente. Em discussão? Em votação, aprovado. Protocolado 114.522.02 e solicito adiamento. Adias. Protocolado 246.437.13, aposentadoria por invalidez concedida ao servidor Sérgio Cardona Figueiredo Lopes, motorista LF01 do DR, ADICAP pela legalidade e registro, Ministério Público também, sendo que o Ministério Público, por parecer da ilustre procuradora Ângela Cássia Costaldello, propõe a aplicação de multa ao gestor em função da falta de publicação do valor dos proventos. Esta casa já tem se
se manifestado contra a aplicação da multa nesses casos. Então, pedindo vênias à procuradora pela legalidade e registro. Em discussão, em votação, aprovado. 33288105 é uma aposentadoria da servidora Vera Regina Tomé Guimarães, professora. Nesse processo, a diretoria, a DIJUR havia solicitado diligência à origem em função da incorporação de verbas de cargo em comissão e TID, e a Paraná Previdência posicionou-se pela manutenção da incorporação, por entender que a servidora tem direito a tal. Diante disso, a DIJUR opinou pela legalidade de registro e o Ministério Público pela negativa de registro, por entender que não foi atendido o despacho 229512, que determinou a realização de nova diligência para a regularização do processo ou apresentação do contraditório. O Ministério Público posicionou-se pela negativa de registro, por entender que as verbas referentes ao cargo em comissão e título não podem ser incorporados proventos de aposentadoria por se tratar de verbas permanentes. Senhor presidente, esse tribunal já se posicionou a respeito do tema, na resolução 3877 de 2005, em que foi aprovada a incorporação de verbas transitórias desde preenchidos os requisitos legais antes da emenda constitucional 2098, conforme certidão constante no processo, as folhas 28, a interessada completou 5 anos e 3 meses de percepção da gratificação TID em 1º de abril de 97, completando o tempo necessário para a incorporação desta verba. No exposto, acompanhando a DIJUR pela legalidade e registro. Está em discussão, em votação, aprovado. Protocolado 70968111, eu vou solicitar adiamento, senhor presidente. Adia-se na forma regimental. Por último, tenho 2 certidões liberatórias, 22875713, do município de Sarandi, em que todas as manifestações são favoráveis e a proposta de voto é pelo deferimento da presente certidão. Está em discussão, em votação, aprovado. E 39955113, também certidão liberatória, que faz o município de Porto Amazonas. Aqui a DEX informa existirem 2 pendências em desfavor daquela municipalidade, sendo a primeira que determinou a exoneração de servidores, ocupante cargos irregulares, e a segunda para a nomeação de outro servidor efetivo para exercer função de controle. Já as demais manifestações são todas favoráveis, sendo que a diretoria de controle de atos de pessoal afirma não haver descumprimento efetivo de decisão desse tribunal, não se constatando pendência nas matérias afetas à sua atuação. Razão pela qual, diz a DICAP, o município está apto ao recebimento da certidão, o que levou o Ministério Público a se manifestar favoravelmente, no que este relator acompanha pela liberação da presente certidão. Está em discussão, em votação, aprovado. Senhor presidente, era o que constava da pauta e agradeço. Que agradeço a Vossa Excelência. Concedo
A palavra ao conselheiro substituto, Dr. Cláudio, para o relato de sua pauta. Perfeitamente. Alertado que fui. Dr. Ivens. Não, pode ir, Dr. Cláudio, sem problema. Também. Então, Vossa Excelência passa a compor o quórum a partir do Senhor presidente, na verdade, de direito e há que seguir a ordem do regimento interno, então seria o Dr. Ivens. Procede a questão de ordem, Vossa Excelência. Vamos cumprir o regimento interno. Com a palavra, Dr. Ivens, para o relato de sua pauta. Agradeço a gentileza do Dr. Cláudio. Passo a relatar minha pauta, prestação de contas de transferência voluntária 4086.605, uma transferência voluntária da Secretaria de Estado de Educação ao município de Sengés, no valor de R$ 53.000 aproximadamente, exercício 2004, que tinha por objeto a aquisição de equipamentos de informática, manutenção, conservação e pequenos reparos de unidades escolares, em contrapartida à prestação de transporte escolar aos alunos da rede pública estadual de ensino. A instrução desse processo foi bastante extensa, com diversos contraditórios. Ao final, a Diretoria de Análise de Transferências e o Ministério Público opinam pela irregularidade das contas, em virtude do cumprimento apenas parcial dos objetivos, com a condenação do responsável, senhor Anselmo Jorge de Lima, devolução de R$ 11.102,32, que seria o valor daquilo que foi pago e não foi executado. Senhor presidente, na verdade a instrução do processo é bastante clara, efetivamente não houve o atingimento integral dos objetivos do convênio, haja vista que, conforme indicativo do DECOM, analisado criteriosamente pela Diretoria de Análise de Transferências, que inclusive elaborou um quadro discriminando os valores dos serviços que foram pagos e não foram prestados, chegou ao valor de R$ 11.102. O gestor, à época, o senhor Anselmo Jorge de Lima, não prestou esclarecimentos suficientes para sanar essa irregularidade. A conclusão, então, realmente é pela irregularidade com a devolução de valores. Entretanto, há uma peculiaridade nesse caso, senhor presidente, que houve o estabelecimento de uma cláusula em que a contrapartida do município seria a prestação do serviço de transporte público para a rede estadual, os alunos matriculados na rede estadual. Então, o que aconteceu? O município recebeu um valor do Estado, da Secretaria de Educação, para investir nas escolas municipais. Esse valor foi apenas parcialmente investido, 11 mil, conforme indicado, aproximadamente, foi pago à empresa, mas não foi prestado o serviço. E o serviço de transporte escolar, que seria originariamente incumbência do Estado, esse a própria Secretaria de Educação atesta que foi efetivamente cumprido. Então, o que me parece, de uma análise assim geral da situação, é que o verdadeiro prejudicado foi o município, que, na verdade, ele recebeu recurso do Estado, prestou um serviço que, na verdade, seria de incumbência do Estado, e aquelas escolas municipais que pretendia-se a conservação e a reforma, por uma má gestão, acabou sendo prejudicado. A Diretoria de Análise de Transferências e o Ministério Público pretendem que a devolução desse valor se dê justamente para o Estado. Eu teria uma pequena divergência nesse ponto. Eu entendo que seria mais justo, me parece, a devolução ao município, que já apresentou a sua contrapartida ao Estado, oferecendo o transporte público escolar, com a condição, evidentemente, que utilize esse valor, esses 11 mil devidamente corrigidos, quando houver a devolução pelo gestor, na reforma e manutenção de escolas. Então, seria uma condenação do gestor à época à devolução e uma determinação à atual administração de que, recebendo esses recursos, utilize nessa finalidade, que me parece que aí sim nós teremos o atingimento dos objetivos do convênio em sua plenitude. Então, essa é a proposta, apenas com essa divergência parcial em relação à DAT e ao Ministério Público. Está em discussão, com a palavra o conselheiro Fernando. Senhor presidente, na verdade, eu acho que a ideia é bem interessante. Eu só tenho alguma dificuldade, conselheiro. Como é que nós vamos executar a obrigação do município? Aí, esse é um problema sério, porque o julgamento é pela irregularidade, mas está se impondo uma determinação ao município. Só me permite o esclarecimento, doutor Fernando. A determinação que seria execuível após a devolução dos recursos pelo gestor, né? Então, tão logo o gestor faça essa devolução,
o município, ao receber essa receita, caso a receba, né, estamos falando de um evento futuro e incerto e não sabido, mas que caso receba essa receita, porque me parece que ela tenderia mais aos objetivos do convênio se ficasse no município esses recursos, do que para o Estado, porque justamente aqui nós estamos falando num convênio do ano de 2004, e nesse ano foram vários os convênios estabelecidos pela Secretaria de Educação à época que condicionava a entrega de recursos ao município à prestação do serviço de transporte escolar. Não, quanto a isso eu não tenho dúvida, acho que vocês é bem razoável a proposta. Agora, como é que nós vamos impor e acompanhar a execução da decisão? Essa é a minha dúvida só. Concordo com Vossa Excelência, mas eu concordo com Vossa Excelência que, ao redigir a determinação, eu também me deparei com essa dificuldade. Entretanto, eu entendo que poderá a administração futuramente juntar notas fiscais, enfim, orçamentos de reparos que tenha sido para comprovar que justamente esse valor, esses 11 mil, foram utilizados em reforma de escolas, em conservação de escolas municipais. Agora também, nesse caso, se eu sou advogado do réu, eu já peço a obrigação alternativa. Em vez de devolver, eu prefiro fazer a reforma. Não, só estou... as dificuldades da inovação. Acho que a proposta é razoável, acompanho Vossa Excelência, eu só estou pensando um pouco como é que nós vamos executar essa decisão. Continua a discussão com a palavra do Dr. Gabriel. Eu achei bastante interessante a proposta, mas tendo em vista uma situação que trabalhei numa certidão liberatória hoje, e já rapidamente vou lhe expor, o tribunal, através de uma resolução de 2000, condenou um prefeito a ressarcir os valores. A execução fiscal foi proposta em 2010 e através foi julgada procedente uma exceção de pré-executividade, que foi reformada, o fundamento da exceção de pré-executividade foi reformado em grau de reexame necessário, de apelação a reexame necessário, para entender a prescrição da ação do município, que levou 10 anos para propor o Executivo Fiscal. Mas aí me deparo com a seguinte situação. A decisão do Tribunal de Contas é um título executivo extrajudicial, que deve ser contabilizado no município como dívida ativa não tributária. Uma vez contabilizado como dívida ativa não tributária, ele entra no orçamento geral do município e eu não tenho mais como aferir uma destinação específica desse valor. Me parece que o mais importante é, nesse primeiro momento, aferir, que o município, transitado em julgado, que o município rapidamente execute, inscreva em dívida ativa e execute sob pena de impedimento de certidão liberatória. No que tange à necessidade de reforma, ou seja, para que o desiderato do convênio seja atingido, né, que seria a aquisição de equipamentos de informática, manutenção e pequenos reparos, embora a gente pudesse condicionar a aplicabilidade desse futuro ingresso de recursos, mas aí eu tenho a dificuldade de operacionalizar, nós poderíamos, de uma maneira mais singela, fixar um prazo para que o município adote o plano de execução ali fixado, que demonstra que adotou todas as providências no plano de trabalho que tinha ali. Tem um plano de trabalho com uma delimitação de atividades específicas, no que seria reforma, no que seria equipamentos de informática. Né? De repente a gente pode atribuir essa obrigação do município dele apresentar esta... eu me socorro aqui do artigo 57 da LRF, que determina que quando eu tenho uma inexecução de uma obra, eu tenho que determinar a provisão orçamentária e a conclusão desse objetivo. Talvez aqui a gente tivesse uma solução intermediária. Veja, continua a discussão com a palavra, doutor Ives. Veja, doutor Gabriel, na verdade, até eu omiti que um dos problemas desse convênio foi justamente a falta do detalhamento do plano de aplicação. Né? Até porque a DAT diz que houve, inclusive, entre aspas, culpa concorrente, tanto de quem passou dinheiro, porque não se acautelou de um plano de aplicação detalhado, que ele fala genericamente em reformas, sem especificar. E eu vejo um problema, doutor Gabriel, quanto à solução proposta pelo seguinte, porque nós justamente não sabemos a época em que esse recurso vai entrar.
como Vossa Excelência falou, tem casos que demora 10 anos até uma execução terminar. Então, nós exigimos agora um plano de aplicação de um recurso que nós não sabemos quando vai entrar. Então, a título de, talvez, uma experiência, por favor, doutor Fernando, ou o senhor presidente. A palavra, continua em discussão com a palavra do doutor Fernando. Para pegar o gancho do doutor Gabriel, com o gancho que o doutor Ives deixou, na verdade é o seguinte, eu acho que estabelecendo a decisão de Vossa Excelência e desta Câmara, sob pena de decisão liberatória, comprovar a juizdamentação e o encaminhamento, ótimo, e põe da ação. Acho que aí nós já temos é suficiente para ir acompanhando, e a determinação da Vossa Excelência a gente cobra depois da... Acho que na verdade, senhor presidente, eu achava que essa determinação é automática, né? Porque tão logo o título, né, seja constituído, né, vamos dizer assim, a obrigação de executar seria. Mas ser, podemos constar expressamente, claro, eu acho que é uma medida bastante razoável. Eu acolho a proposta conjunta do doutor Fernando e do doutor Gabriel. Eu sugeria, se me permite, se não for ajuizado no prazo de 6 meses essa execução, aí o impedimento de certidão liberatória. Tem um prazo de inscrever dívida ativa, senão vocês não... Eu acho que os prazos estão previstos na própria lei municipal, quer dizer, pelo menos o crédito não tributário está na lei orgânica. Tem os prazos de prescrição, mas acho que 6 meses é demais. Acho que 3 meses depois de 30 dias. Eu tenho prazo de inscrição, de notificação, ou talvez dando prazo de 90 dias, se não demonstrar no prazo de 90 dias que ele adotou as providências cabíveis. Após o trânsito em julgado. Isso. Daí se constituir-se-ia impedimento da certidão, se não demonstrado. O ajuizamento ou outras medidas administrativas prévias. Perfeito, senhor presidente. De minha parte, havendo consenso e acolhida por parte do relator as sugestões apresentadas pelo Ministério Público e pelo conselheiro Fernando, está em votação. Continuando, aprovado. Perdão. Continuando, eu tenho um ato de inativação 680-56610. Na verdade, é o encaminhamento, senhor presidente, de um pedido de aposentadoria do senhor Roberto Jorge Abrão, originário do Fundo de Previdência Municipal de Sapopema. Aqui houve uma situação bastante inusitada. Na verdade, o senhor Roberto Jorge Abrão solicitou a aposentadoria junto ao Fundo de Previdência de Sapopema, só que por justamente ele não ter o tempo de contribuição, essa aposentadoria não foi concedida. Só que, e o processo foi encaminhado aqui para o tribunal. Seria o caso até de não conhecimento de imediato, conforme prevê até o artigo 302, de que não se estabelece essa relação entre o servidor e o Tribunal de Contas. Entretanto, eu percebi na instrução de que o motivo de não ter sido concedida a aposentadoria seria a ausência de recolhimento de contribuição previdenciária do período de agosto de 98 a dezembro de 2004, quando esse servidor exerceu cargo em comissão na Assembleia Legislativa. Então, diante dessa informação, me pareceu prudente uma instrução, eu solicitei uma manifestação da Assembleia Legislativa a respeito, que confirmou que ele teria prestado realmente serviços durante esse período e que não houve o recolhimento da contribuição previdenciária. Só que nesse ínterim, o fundo de Sapopema foi extinto e chegou também aos autos a notícia de que a própria condição do interessado como servidor municipal estaria sendo contestada na Justiça. Então, nós temos uma situação absolutamente insólita que, num processo de inativação, nós não temos o ato de inativação, o fundo foi extinto e está sendo está em dúvida judicialmente, está sendo contestada a condição de servidor. Então, me parece, senhor presidente, que até acompanhando as manifestações uniformes, o caso realmente é de encerramento do processo sem julgamento de mérito. Apenas eu faço uma sugestão, né, de que a inspetoria responsável pela fiscalização da Assembleia verifique a situação do não recolhimento da contribuição previdenciária desse servidor, até para que ele não seja prejudicado. Então, o voto seria, resumidamente, pelo encerramento do processo sem decisão de mérito, com remessa de cópia à Inspetoria de Controle Externo responsável pela fiscalização da Assembleia Legislativa para acompanhamento da regularização da falta de contribuição previdenciária do senhor Roberto Jorge Abrão, caso comprovado que o interessado efetivamente prestou serviço a esse órgão no período de 1º de agosto de 98 a 31 de dezembro de 2004. Está em discussão, em votação, aprovado. Por último, senhor presidente, o processo de revisão de proventos
número 53.33.35.12, originário do Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Rio Negro, em que essa revisão foi concedida ao senhor José Antônio dos Santos. Os pareceres são uniformes pela legalidade. A questão aqui é a seguinte, é que esse município, a exemplo de vários outros, tem adotado a seguinte metodologia. Quando o valor do vencimento básico é inferior ao salário mínimo, ou esse ente previdenciário, a exemplo de muitos outros, utiliza o salário mínimo e sobre esse salário mínimo incide o adicional por tempo de serviço. Então, há um equívoco aí, evidentemente, nesse procedimento, o que poderia ser objeto de uma diligência. Entretanto, eu fui alertado, tanto pela diretoria jurídica à época, como pelo Ministério Público, de que essa Corte já registrou a aposentadoria desse servidor exatamente nesses moldes. Ou seja, aplicando o adicional por tempo de serviço sobre o valor do salário mínimo e não sobre o vencimento básico dele. Então, me parece, e são vários processos que eu tenho nessas condições, então esse é o motivo de eu trazer essa questão aqui para a apreciação da Câmara, mas eu entendo que, em virtude da segurança jurídica, por já haver uma decisão dessa Corte que registrou, me parece que o erro deve ser mantido. Eu até lembro a uniformização de jurisprudência 16, que foi relator justamente o conselheiro Fernando, em que consta que, uma vez que a aposentadoria já foi registrada com cálculos equivocados, em homenagem ao princípio de segurança jurídica, não cabe retificação do adicional quando do exame da revisão, que é exatamente o caso. Então, apenas eu trouxe essa questão, que ela tem sido bastante recorrente nos processos que passam pelo gabinete, mas eu acompanho a instrução e o Ministério Público pelo registro dessa revisão. Está em discussão? Em votação? Para discutir, doutor Gabriel. Então, me surgiu uma dúvida, porque o procedimento de revisão, nesse caso, ele me parece orientado pela emenda constitucional número 70. Perfeito. Na medida em que, em todos os casos da emenda constitucional número 70, em que há um processo de revisão, há um registro anterior, que a alteração dos cálculos não decorre de uma incorreção na emissão do ato, mas de uma nova ordem jurídica. Portanto, essa é a indagação que me sobressai agora. Se eu tenho uma nova ordem jurídica, que é a determinação constitucional contida na emenda número 70, o cálculo deve ser adequado a essa determinação. E aí me parece que o fato de já ter havido um registro considerado o salário mínimo como base do adicional, isso perde objeto, porque eu teria que aferir, a partir da emenda 70, qual é o salário do cargo efetivo e se a aposentadoria é proporcional e integral, e atribuir ou a proporcionalidade ou a integralidade da remuneração do cargo efetivo. Então, me parece que sobre o prisma da constitucionalidade, do mandamento constitucional do artigo 70, eu não teria que me prender ao cálculo já registrado. Só essa é a dúvida que me sobressai desse momento. Perfeito. É que nesse caso aqui, doutor Gabriel, justamente a aposentadoria originária já havia sido concedida com base na última remuneração. Então, na verdade, para esse servidor aqui não houve uma mudança de cálculo, apenas a concessão da paridade. Então, por isso que o cálculo originário é o mesmo do que se pretende com a emenda. Então, eu entendo que não teria havido modificação. Está em votação. Aprovado. Era o que constava, eu agradeço, senhor presidente. Eu que agradeço a Vossa Excelência, mais uma vez reiterando aí os meus pedidos de desculpas a Vossa Excelência por anteriormente ter pulado a sua ordem natural de fala. Concedo a palavra desde logo, agora, sim, ao conselheiro substituto Dr. Cláudio, que passa a compor efetivamente o quórum em substituição do Dr. Ivens. Vossa Excelência tem a palavra, Dr. Cláudio. Obrigado, senhor presidente. Inicio pela prestação de contas de transferência que foi me devolvido pelo conselheiro Fernando Guimarães, 1134-5004, eu já havia relatado. Trata-se de uma transferência da Universidade Estadual do Centro-Oeste em Guarapuava à sua fundação de apoio, tendo por objetivo, conforme consta no termo aditivo do convênio,
Administração financeira de projeto denominado Serviço de Reabilitação Física, Órteses e Próteses. Totalizou R$ 22.741. Verifica-se que o que foi repassado pelo convênio se limitava à aquisição de órteses e próteses, né? E isso, a meu ver, caracteriza a burla à necessidade do devido processo licitatório. E, além disso, conforme o exame documental que se faz nos autos, a evidência de dolo pela ausência da boa-fé objetiva, já que o termo aditivo é de 18 de novembro de 2003 e são apresentadas notas fiscais com datas anteriores a essa celebração do convênio, ou seja, o convênio foi celebrado para tentar legitimar algo que já havia sido feito, e tanto as notas fiscais são também anteriores ao repasse, que foi feito em 19 de dezembro de 2003. Então, em face disso, eu entendo que não há como se avaliar que houve boa-fé por parte dos administradores, como a dispensa de licitação, a indevida dispensa de licitação é ato de improbidade que causa lesão ao erário, nos termos do inciso 8º do artigo 10 da Lei de Improbidade Administrativa, 8429 de 92, e isso, nos termos do artigo 89, inciso 2º da nossa Lei Orgânica, é uma das definições de dano erário. Então, em função dos fortes indícios de ocorrência de dano erário, eu propus porque se convertessem os autos em tomada de conta extraordinária para apurar a devida responsabilização e quantificação do dano. Em discussão, com a palavra o conselheiro Fernando. Senhor presidente, eu solicitei vista desse protocolo basicamente em função de um dos motivos apontados pelo relator, que seria a burla ao processo licitatório. Nesse caso, senhor presidente, eu não vejo a burla ao princípio licitatório pela contratação da fundação da APR. A própria APR já seria até dispensada de licitação pela compra. Então, eu afastaria esse motivo da irregularidade. Agora, concordaria, né, em relação à questão das notas fiscais anteriores. Eu não me lembro no processo, conselheiro, em relação às notas fiscais anteriores, os interessados foram notificados sobre essa irregularidade, que agora eu não me lembro do processo, me ative só em relação à dispensa da licitação. Não foram, mas serão devidamente notificados na sede de tomada de contas. É que eu, na realidade, eu acho que numa prestação de contas de transferência voluntária, nós já podemos aplicar a pena independente da tomada de contas extraordinária. Então, eu julgaria irregular, imputando o dano, né, já que foi cumprido de defesa, das notas fiscais anteriores ao convênio, devidamente corrigido. Então, eu proponho a irregularidade por esse motivo, não pelo motivo da burla ao processo licitatório, que não vejo aí a burla, eu vejo a fraude na nota fiscal anterior ao convênio, isso sim. Continua a discussão. Vossa Excelência está com a palavra. Senhor presidente, eu mantenho a proposta pela tomada de conta extraordinária porque eu vejo que há indícios do dano e não há devida responsabilização. Isso ainda precisa ser feito. E por isso a necessidade da tomada de contas, em que os responsáveis serão devidamente notificados acerca do que são responsabilizados. Continua a discussão. Com a palavra o Dr. Gabriel. Presidente Menezes, companheiros, eu fico em dúvida aqui porque eu vejo que o termo de convênio foi celebrado em 2000 com um termo aditivo em 2003. O termo aditivo é de 31 de dezembro de 2003. Efetivamente, as notas aqui, elas são de novembro, um pouco antes também dezembro, novembro. Mas eu tenho um termo aditivo celebrado em dezembro de 2003 de um convênio de 2000. Portanto,
talvez é possível que tenha tido algum lapso temporal entre o encerramento e o aditivamento, mas me parece que aqui é uma situação um pouco, digamos, delicada. Não me oponho a tomar de contas para que a gente afira melhor as circunstâncias, mas eu teria dificuldade em propor aqui alguma situação, como, por exemplo, a devolução. Na verdade, eu tenho o termo de cumprimento de objetivo. A situação realmente da compra de equipamentos de órtese e prótese pela PR já é uma situação que, no meu entender, autorizaria uma compra, né, direta. Então, realmente eu fico aqui em dúvida, em razão de que eu tenho um termo aditivo, mas de um convênio que é de 2000. Em discussão, com a palavra o conselheiro Fernando. Diante do esclarecimento do conselheiro relator de que houve o direito de defesa e agora o esclarecimento do Ministério Público em relação ao termo de 2000, né, ou seja, o convênio é de 2000, 2003 e 2004, então eu proponho a regularidade com ressalva, senhor presidente. Senhor presidente, apenas... Continua com a palavra para discutir. Para esclarecer que esse termo de 2000 é por prazo indeterminado, os seus termos são genéricos. E que seriam celebrados aditivos conforme a necessidade que fosse vislumbrada pela universidade. Então, o que está se prestando contas em sede de prestação de contas de transferência voluntária é do aditivo, que é o aditivo 38, se eu não me engano. Em números romanos é 38. Então, todo o valor é de R$ 22.741, é relativo somente ao termo aditivo. E eu resumi, mas além das compras de órteses e próteses, há uma nota de R$ 5.500 relativa à prestação de serviços, dessa forma mesmo, genericamente, prestadas pela clínica cardio-ortopédica, que não tem maiores esclarecimentos, e isso também faria parte da tomada de conta extraordinária. Então, em face disso, senhor presidente, com esses esclarecimentos eu mantenho a proposta. E em face de todas as questões levantadas, com a vênia de estilo, vou pedir vista do processo. Vossa Excelência continua com a palavra. Não havendo oposição, vista concedida a essa presidência. Senhor presidente, eu vou passar então aos atos de pessoal, daquela forma já, conforme anteriormente, me limitando ao protocolo e o nome do beneficiário. Protocolo 12.090.10 de Luiz Carlos Poli, 27.70.44.10 Maria Irene dos Santos, 62.80.84.10 Maciel Escobar Vega, 66.54.94.10 Claudina Ribeiro Calisto, 68.8281.10 Maria Bergamasco, 70.95.80.10 Isaías de Farias, 18.009.11 Neiva Maria Barilli Pistori, 24.637.11 Adair Pietroski Lopes de Oliveira, 73.085.11 Selmira Pereira de Castro, 27.406.11 Alucia Ruff, 28.446.011 Maria Alcinir Carrer Melchior, 28.47.45.11 Mauracir Reis da Silva, 30.23.52.11 Jair José Rosa dos Santos, 35.74.91.11 Carlos Alberto Garcia dos Santos, 40.58.79.11 Serafina de Oliveira Pereira, 47.02.63.11 Marilze Pontarolo Estremel, 48.46.63.11 Eloá de Araújo Pegoraro, 52.00.31.11 Adelino Rafanim, 53.13.19.11 Venerando Lemes, 53.61.75.11 Ademir Antônio Piton, 61.50.24.11 Helena Parra Garcia, 62.50.11.11 Diva Maria da Luz Dias, 64.51.79.11 Inágio Osnir de Lima, 17.104.12 Maria da Glória de Lima, 18.948.12 Adão Lopes, 25.220.12 Emilda de Davi,
368412, Vera Maria Jardim Strack. 375712, Carlos Roberto Balim. 37855712, Sônia Cibulski. 4878612, João Maria Domingos de Oliveira. 5170112, Geraldo Vilmar Madureira. 738912, Mariana Rezeni Chaves Fagundes. 7413212, Terezinha de Jesus Santos Nascimento. 11888112, Maria Ivone Batista Guion. 20414112, Marco Antônio Rota. 20629212, Rubens Pimenta de Pádua. 24301512, Maria Tereza Deck Machado. 24314712, Disse de Andrade Balani. 24380512, Rose Maria Rodrigues Heidemann. 26110612, Lotário Zug. 30502212, Ilma Macedo Graciano. 34366812, João Quadro dos Santos. 41440912, Eva Maria da Rosa Imbério. 72857812, Maria Giroto Fiorini. 350913, Maria de Fátima Gianiguitz. 56001313, Clodoaldo Fernando Garcia. 58613, Francisco Lucas Helpa. E 789813, de Maria Cola Calvo, pela legalidade de registro, senhor presidente. Está em discussão? Em votação? Estão aprovados todos os processos relatados até esse momento por Vossa Excelência. Senhor presidente, o processo seguinte, 96668/13, os pareceres são pela legalidade de registro, mas também são pela aplicação da multa do 87.2A pelos 187 dias de atraso na apresentação do ato de inativação. Eu afasto a aplicação da multa nos termos do artigo 167, do Acórdão 1657/2008, Tribunal Pleno, em face do gestor não estar devidamente alertado dessa possibilidade em sede de ato de inativação. Está em discussão, em votação. Para discutir, conselheiro Fernando. Na verdade, o acordo do Pleno, eu não me lembro exatamente das condições dele, mas eu tenho aplicado multa nos processos quando há atraso, porque são prazos fixados em norma legal. Eu sou pela aplicação da multa, senhor presidente. Concordo com a legalidade, mas eu divido só da aplicação da multa. Até porque, Paraná Previdência, nós discutimos em uma sessão, não sei se o conselheiro que estava presente, que se justificou que o Paraná Previdência está cheio de processos, estava cheio de trabalhos, etc. Ora, mas a razão de existir do Paraná Previdência é gerir um contrato de gestão, né? Gerir um fundo. E dizer que o contratado para gerir o fundo não tem estrutura para os encargos contratuais seria até um contrassenso operacional e jurídico. Então, eu não tenho muita tolerância em relação aos atrasos do Paraná Previdência. Então, eu sou pela aplicação da multa. Eu não me lembro desse acordo no Pleno, assim, hoje estou com a cabeça meio fraca e... Não sei. Continua a discussão, com a palavra, doutor Cláudio. Esclareço, senhor presidente, era um processo de impugnação em que foi apenado o responsável por recolhimento de valores e, conforme o regimento interno, na época, que agora não existe mais impugnação, se destinava apenas o processo de impugnação se destinava à apuração de falhas de natureza formal, não passíveis, então, portanto, de recolhimento de valores sem a devida conversão em tomada de contas extraordinária. Eu vejo lá como cá o mesmo fundamento, apesar de diferentes, os processos, as naturezas das espécies processuais, eu entendo que também não está o gestor devidamente alertado, já que os atos sujeitos a registro são apresentados ao tribunal para fins de registro, tão somente. Continua a discussão, com a palavra, conselheiro Fernando. Eu mantenho a proposta de multa, senhor presidente. Então, está em votação. Acompanho o relator, mas, entretanto, também sugiro a aplicação de multa. Está aprovado com a aplicação da multa, acompanhando o conselheiro Fernando na sua proposta. Então, senhor presidente, então há designação de novo relator, seria o conselheiro Fernando, que é o autor do voto vencedor. Perfeito.
Perfeitamente. Procede a questão levantada por Vossa Excelência. E Fica o conselheiro Fernando responsável pela elaboração do acordo. E nos termos regimentais, eu gostaria de pôr o meu... Perfeitamente, ficando registrado desde logo o seu voto. Processo seguinte, 14.31.23.13, pela legalidade de registro do ato de inativação de Nair Rodrigues Antonieto. Está em discussão, em votação, aprovado. Processo seguinte, 31.28.12.13. A DICAP manifestou-se pela negativa de registro e 2 multas, uma pelo atraso de 150 dias na apresentação e a do 87.4G pela ausência de valor de proventos, porque entende que a DICAP, que a Lei de Acesso à Informação já estaria valendo, já estaria vigente por ocasião da emissão do ato de inativação e por isso aplica as multas. E eu, no voto, senhor presidente, afasto ambas, tendo em vista que o gestor não estaria devidamente alertado tanto em uma quanto pela outra. Da 87.4G ainda mais um argumento. A Lei de Acesso à Informação, ela exige a transparência, mas não há nenhum dispositivo expresso que se tenha que fazer constar o valor de proventos em atos de inativação. Está em discussão. Para discutir, conselheiro Fernando. Tal qual o anterior, pela multa pelo atraso. Concordo com... Não, existem 2 multas. Os 2. Então, eu concordo com o relator em relação à lei de acesso, até porque nós já tem precedentes no pleno e nessa Câmara. Mas mantenho, tal qual o anterior, a multa pelo atraso. Está em votação. Acompanho a divergência do conselheiro Fernando, registrando-se desde logo o voto do conselheiro Cláudio, e ficando encarregado o conselheiro Fernando pela elaboração do acordo. Senhor presidente, para facilitar, não é melhor seguir, não. Dando sequência, então, pela legalidade de registro, os atos de inativação conforme a seguir. 316478/13, de Osmar Augusto da Cunha. 47219311, Sebastião Prestes. 4981-2511, Olga Schmick. 7298-8011, Jesse dos Santos de Guzmão. 4325-312, Olívia Pires da Silva. 492-8612, Maria Rodrigues Fernandes. 6742-612, Vitorina Felber Mantelo. 299-93212, Marcos Antônio Constantin Filho e Maiara Cristina Naziguil Constantino. 3342-2312, José Nunes da Silva. 3498-5912, Margarida Clemente. 3904-3712, Cléa José Leles. 6086-5312, Dazir de Souza. 6315-3112, Lindaura da Silva Passos. 7140-4612, Tereza Dursk. 828-13, Ana Alice de Maio Martins, Ana Júlia de Maio Martins, Éder Martins, Elaine de Maio Martins, Everton Pablo Martins e Osmar Aparecido Martins Júnior. Todos esses pela legalidade de registro, senhor presidente. Em discussão? Em votação? Aprovados. Os 2 protocolos seguintes, 1569-0013, de Miriam Cecília Pinheiro Damasceno, e 164-86413, de Iva Soares Sadzinski. Eu acompanho os pareceres pela legalidade de registro, mas afasto a aplicação da multa do 87.2A no primeiro 240 dias de atraso e no segundo 210 dias de atraso. Está em discussão. A mesma situação, há o voto divergente do conselheiro Fernando, acompanha a divergência, constando efetivamente o voto do nobre conselheiro substituto Dr. Cláudio e encarregado desde logo o conselheiro Fernando pela elaboração do acordo. Também, senhor presidente, passando diretamente à página 64, também um processo
é o 274-783/13. Interessada Lucimara Macedo da Silva, em que os pareceres são pela legalidade de registro, recomendando a aplicação da multa pelo atraso de 240 dias, 87.2A, e eu refuto a aplicação da multa pela legalidade de registro. Está em discussão, em votação. Acompanho o voto divergente do conselheiro Fernando e o resultado exatamente igual aos anteriores. Dando sequência pela legalidade de registro, 24238513 de Antônio Bressan, 25684013 Adivair de Matos das Neves, 29182313 Terezinha Vieira de Fonte, 61564411 de Marisa Medola, 56020012 Maria Lúcia Laurindo Pereira, 57063012 Maria Angelina Pereira Martim, 64514112 Eudócia Cerqueira Jericó, 64552412 Isabel Aires de Melo Almeida, 71367812 Noeli Lopes Domaradsky, 73001712 Ana Rodrigues da Silva e 74247312 João Maria Carvalheiro. Em discussão, em votação, estão aprovados. A pauta está atendida, obrigado. Que agradeço a Vossa Excelência. Deixo livre a palavra. Convoco para o dia 23 de julho de 2013, terça-feira, para a 26ª sessão ordinária dessa primeira Câmara, às 14 horas, horário regimental. Levanta-se a sessão.